Olá, amigos da Poletão, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Poleto e hoje nós vamos ver como montar na prática um interruptor intermediário. Nós vamos mostrar para você o diagrama multifilar e eu vou mostrar para você qual que é o funcionamento do diagrama multifilar, lembrando que ele tem 4 parafusinhos. E depois nós vamos lá na prática e eu vou testar e vou ensinar você como testar para diferenciar o interruptor intermediário dos outros tipos de interruptor. Vem comigo que hoje está bem bacana. Nós temos aqui o diagrama multifilar da instalação de um interruptor paralelo, tá? Paralelo é aquele interruptor que tem 3 parafusinhos, certo? E eu uso 2 para poder fazer funcionamento do circuito. Por que eu coloquei o interruptor paralelo? Porque para mim instalar um interruptor intermediário, eu preciso ter 2 paralelos. Então vamos supor que é um corredor bem grande. Então de um lado do corredor eu uso um paralelo e do lado do outro eu uso o outro paralelo para fazer funcionar a lâmpada. E no meio eu vou instalar o meu interruptor intermediário. Nós vamos aprender que o interruptor intermediário tem 4 parafusinhos. Então, olha que legal olhando no diagrama o que dá para fazer. Quando eu abro aqui para poder instalar um intermediário, olha que tem aqui 4 fios. Não tem 4 parafusinhos? Então, não é difícil para a gente entender que a gente vai usar os 2 fios que passam de um paralelo para o outro, cortados para poder ter 4 pontas. 2 que vêm desse e 2 que vêm desse. E no meio a gente instala o nosso interruptor intermediário. Então, como que vai ser? São 4 parafusinhos, certo? Eu vou ligar eles no meu interruptor intermediário. Só lembrando que lá na prática, como que vai ser? Eu vou ter uma placa, né? Uma placa por 2 e um interruptor paralelo de um lado. No meio, entre os dois, uma outra plaquinha com uma tecla que é um pouquinho maior e na outra ponta uma plaquinha com o interruptor maior. Como que eu interligo isso tudo? Eu vou ter uma caixa de teto que vai ter um eletroduto para essa caixinha. Dessa caixa de teto para outra caixa de teto, outro interruptor, outro condutor, eletroduto até a minha caixinha do interruptor intermediário. Outra caixinha de teto e outro eletroduto até o nosso interruptor paralelo. Então, essa é a parte que vai estar lá na minha instalação, tá? Eu tenho que ter isso aqui para você poder fazer essa ligação. Eu vou apagar aqui. Presta atenção agora. Antes de eu ligar os fios, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber como é que ele funciona. Então, o interruptor intermediário que a gente tem aqui, ele tem 4 parafusos, tá? Lá na prática você vai ver mais de perto. Esses 4 parafusos serão os 4 parafusos que eu devo ligar. Mas eu tenho que primeiro saber como é que funciona o intermediário. Então, se você testar o intermediário com um teste de continuidade, né, você vai ver que ele dá continuidade desse parafuso para esse e desse parafuso para esse. Se você tem dúvidas de como fazer o teste de continuidade, dê uma olhadinha no nosso canal que nós temos um vídeo sobre multímetro que faz o ensinamento para você de como funciona o teste de continuidade. A continuidade do interruptor intermediário é desse parafuso para esse e desse parafuso para esse. Numa posição, quando eu aperto a tecla, o que acontece? Olha que legal. Ele faz o quê? Ele muda a continuidade entre os parafusos. Desse parafuso ele vem agora para esse e desse ele dá continuidade para aquele. Nós vamos ver na prática como que eu faço esse teste. Você entendeu? Então, os fios que vinham de uma hora desse jeito, eles invertem a posição para poder fazer o funcionamento. Vou explicar já como que faz o funcionamento. Então, eu vou colocar ele na posição de repouso para você entender como que é as conexões, como que eu vou ligar as conexões. Vou pôr essa aqui,
que é a conexão. Porque tem muitas pessoas que ligam o intermediário e na hora de fazer ele funcionar, quando você aperta o intermediário, ele funciona, né? Quando você volta para outra posição, ele não funciona mais, tá? É erro na ligação do intermediário. Presta atenção. Eu tenho esse fio tem que continuar para lá, certo? Então o que eu faço? Eu ligo esse fio, vamos pegar a canetinha preta aqui, eu ligo esse fio aqui. Por continuidade, ele está saindo para cá. Então daqui eu vou ligar um fio aqui, certo? Ele está continuando, ó, apenas continuando. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ligar desse fio nesse fio. Então ele está vindo aqui, continuando aqui. Perfeito? Esse é o funcionamento dele nessa posição. Quando eu ponho na outra posição, o que acontece? Olha que legal. Nessa posição, ele vai cruzar. Beleza? Então, assim, na primeira posição, esse fio está ligado com esse. Olha o que acontece quando eu aperto. Ele vem aqui, ele vem para cá. Ó, ele inverteu. Tá? Ele estava aqui e veio para cá. Esse fio entra aqui, ele tem a continuidade aqui e ele faz o quê? Ele faz aqui. Aqui é dos dois lados, tá? É continuidade. Ele só faz o cruzamento. Então, desse lado ele vem para cá e desse lado, ó, ele vai para lá. É assim que funciona o interruptor intermediário. Vou fazer um teste dele funcionando. Vamos supor que eu acione o meu interruptor paralelo e o outro esteja nessa posição e esse na posição que está na luz aí. A gente vai vir com fase aqui, ela vai vir a corrente por aqui, vai vir aqui, não vai acender a lâmpada. Vamos dizer que ele estava nessa posição. Acendeu a luz. Eu apertei, fechou esse, a tensão vem por aqui, passa por aqui, a lâmpada acende. Se eu apertar esse interruptor, o que vai acontecer? A fase estava indo por aqui. Agora ela vai vir por aqui, vai passar por aqui, vai vir aqui e apagou a lâmpada. Tá vendo? Não tem ligação. Tá bom? Vamos supor que eu queira acender a lâmpada pelo interruptor intermediário. Então eu vou fazer o quê? Vou acionar o intermediário. Quando eu aciono o intermediário, o que acontece? Ele liga desse contato para esse agora. Vamos ver o que acontece? Bom, a fase está vindo aqui, vem aqui, eu passo ela por aqui, ela vem por aqui e acende. Tá? Então, dessa forma, eu posso acender o meu ponto de iluminação por três locais diferentes. Ah, Poleto, mas se eu tiver mais de uma lâmpada? Se eu tiver mais duas lâmpadas, por exemplo, eu vou colocar aqui para você ver como que eu faço a ligação. Mais duas lâmpadas. O neutro é comum às três, certo? Então o que eu faço? Eu passo o neutro para cá e eu passo o neutro para cá e para cá. Certo? E aí, o retorno das lâmpadas da mesma forma. Eu passo ele para cá e passo ele para cá. Quantas lâmpadas eu tiver, eu faço essa ligação em paralelo. Tá ok? E aí com mais de uma lâmpada. Como é um corredor grande, provavelmente você vai ter que usar, quando você usa o intermediário, bastante lâmpadas para acender o corredor todo. Então é assim que a gente faz a ligação. Confirmou? Guarda esse vídeo e toda vez que você precisar fazer as conexões, você dá uma olhadinha no vídeo. Põe no papelzinho e aí quando você vai fazer a instalação, não tem problema. Não vai ter erro de ligação. Você entendeu aqui a ligação no diagrama? Nós vamos explicar lá na prática e você vai ver direitinho como que funciona.